8 pessoas foram nomeadas nesta terça-feira para assessorar o presidente Jair Bolsonaro após o fim do mandato do chefe do Executivo. As nomeações foram assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes. Os indicados irão trabalhar na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Administração, que é subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Os nomeados assumem os cargos a partir de 1º de janeiro. O grupo faz parte da equipe de 8 funcionários cujas despesas devem ser custeadas pelo governo. Na lista dos nomeados estão João Henrique Nascimento de Freitas, Sérgio Rocha Cordeiro, Max Guilherme Machado de Moura, Marcelo Costa Câmara, Ricardo Dias, Estácio Leite da Silva Filho, Jossandro da Silva e Osmar Crivellati. A senadora Simone Tebet e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teriam alcançado um denominador comum nas últimas horas e a congressista deve aceitar ser a futura ministra do Planejamento. Ela chegou a Brasília nesta segunda-feira para uma reunião com o petista nesta terça. A confirmação de que aceitará o convite de Lula foi feita por Tebet a integrantes da cúpula do MDB. A decisão da senadora teria sido tomada em razão do acerto de que o planejamento será o responsável pelo programa de parcerias de investimentos. Nos últimos dias, foi discutido nos bastidores da transição uma possível intenção de Tebet de que os bancos públicos ficassem sob a responsabilidade do planejamento. Inicialmente, Tebet queria uma pasta ligada a ações sociais, como o desenvolvimento social, mas o ministério acabou ficando com o senador eleito Wellington Dias. O jornal norte-americano de notícias voltadas para a economia, o Wall Street Journal, parece estar muito preocupado com o cenário que sua capacidade de antever crises lhe apresenta. Neste domingo, o periódico publicou um artigo chamado O Retorno de Lula e a Ameaça Judicial à Democracia no Brasil, da renomada colunista Mary Anastasia O'Grady, redatora sênior do veículo. O texto afirma que Lula é cofundador, com o falecido Fidel Castro, da extrema-esquerdista Foro de São Paulo. Mary também diz que o petista está trabalhando para transgredir o teto dos gastos públicos, segurar privatizações e reverter as medidas de combate à corrupção. A publicação ainda acusa a atuação do Supremo Tribunal Federal de ser altamente politizado. Os futuros comandantes do Exército e da Marinha indicados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tiveram suas posses antecipadas e assumiram seus cargos antes mesmo do novo chefe do Executivo. De acordo com informações do jornal O Globo, o general Júlio César de Arruda e o almirante Marcos Sampaio Olsen devem ser oficializados ainda nesta semana para minimizar os riscos das ameaças contra a posse do petista. A antecipação foi acertada após conversa com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O objetivo é preparar a segurança de Lula. O novo comandante da Aeronáutica não teve a cerimônia antecipada e deve ser oficializado no posto no dia 2 de janeiro, um dia após Lula assumir a presidência. A Rede Record foi condenada a pagar uma indenização de R$70 mil a um homem após chamá-lo de assassino cruel. O episódio aconteceu durante uma reportagem sobre a morte da esposa dele, veiculada no programa Cidade Alerta em abril de 2020. Na época, a emissora noticiou que a mulher havia sido morta pelo marido friamente, com um filho recém-nascido no colo. Entretanto, no decorrer da investigação, a polícia concluiu que ela era uma usuária de drogas em surto e desqualificou a hipótese de homicídio doloso. O homem chegou a passar 2 anos em prisão preventiva, mas foi liberado após a polícia concluir as apurações e identificar altos níveis de álcool e cocaína no sangue da mulher. O advogado Rafael Burilli disse que na ação a emissora distorceu os fatos de forma vil e ambiciosa e destruiu a imagem da vítima de uma tragédia, colocando-a como agressor, visando a audiência. Burilli pontuou que a rede de televisão não buscou a versão do suspeito e baseou-se somente nas falas dos parentes da mulher.